Pastor Jerônimo, quais são os antecedentes históricos da Assembleia de Deus no Brasil? O que antecedeu a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui no Brasil? O que acontecia lá fora, onde eles estavam, antes deles chegarem aqui? A vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, é fruto do crescimento do movimento pentecostal no mundo. Como é que surge o movimento pentecostal? O movimento pentecostal surge a partir do esfriamento das igrejas tradicionais. Nós podemos até afirmar que o pentecostalismo é uma resposta ao esfriamento, ao arrefecimento da fé que estava havendo nas igrejas tradicionais protestantes da Europa e Estados Unidos, devido à influência do iluminismo, e especialmente no século XIX, Sim. que é quando eclode o movimento pentecostal, devido ao cientificismo, o crescimento do cientificismo. Então, muitos cristãos começaram a duvidar, não é, dos preceitos bíblicos, das histórias bíblicas, e a partir daí nós temos um ressurgimento dessa fé revigorada através do movimento pentecostal. E a partir daí, muitos jovens já enraizados nas suas igrejas tradicionais, começam a desejar uma renovação espiritual. Entre tantos estavam Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pastor, nós demos uma olhada antes desse podcast, né, nessa história. E nós percebemos que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram jovens batistas, né? E eles, não por ironia do destino, mas por um propósito de Deus, Daniel Berg, ele vivia na cidade de Chicago, né? E Gunnar Wingre morava na cidade de South Bend, né? E Gunnar Wingre, ele sai da sua cidade e vai em direção a Chicago por conta desse movimento que estava acontecendo. E, pastor, eu não sei se esse movimento foi contemporâneo, mas o senhor poderia nos falar sobre a questão do movimento da Rua Azusa, se foi nessa mesma época ou se datou de uma data diferente? O movimento da Rua Azusa é fruto desse movimento que estava pipocando em vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos. A Rua Azusa marcou porque é significativo o que aconteceu lá. Lá era um galpão muito grande, um armazém, que antes tinha sido uma igreja, ou funcionado uma igreja. E aí, depois desse galpão é alugado, e ali se estabelece uma congregação da Missão Apostólica da Fé, liderada pelo William Seymour, e ali muitos cristãos, já com a fé debilitada, são renovados através do movimento pentecostal. E lá, não é, participaram também Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles se encontram em uma escola bíblica de uma igreja renovada que se pentecostalizou, e, sendo suecos, eles compartilham sobre o desejo de fazer missões, porque o que caracterizou o movimento pentecostal e o que o caracteriza é o batismo com o Espírito Santo. Então, eles foram batizados. Gunnar Wingre, já nos Estados Unidos, Daniel Berg, ele soube dessa experiência porque depois de ir para os Estados Unidos, em 1904, pouco tempo depois ele retorna para a Suécia, a Europa, e tem notícia que um de seus amigos íntimos havia se tornado pastor, pois sentiu ou participou dessa renovação espiritual pentecostal. E ele o procura na Suécia, e lá o seu amigo compartilha dessa nova experiência, dessa experiência espiritual. E ele fica ansioso, desejoso de também participar. E quando ele retorna aos Estados Unidos, procura conhecer mais sobre o movimento. E aí, em uma escola bíblica, eles se encontram. Daniel Berg, Gunnar Wingre, alinham os ideais missiológicos, missionários, e a partir dali vai nascendo essa ideia, não é, de sair pelo mundo e pregar
o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fruto da ação do Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo é isso. É poder para ganhar almas, poder para evangelizar o mundo. Muito bom.